Vamos lá, vovô? Vamos! Mais uma história! Que legal! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, crianças, tudo bem? Saudade, viu? Tô aqui de volta, aqui mais uma história, né, Silvinho? É, vovô, mas eu tenho um problema. Problema? É, vovô, eu fiquei sabendo de um amigo meu que ele tá doente, ficou dodói. Você precisa interceder por ele. Hã? Quê? Não precisa nem falar essa palavra, vovô. Você precisa interceder por ele. Interceder, orar por ele, levar ele, colocar ele diante de Deus. Você tem que falar pra ele, você tem que orar por ele. Porque Deus pode salvar a vida dele, pode curar ele. É verdade, vovô. Isso que é intercessão? É, intercessão, é isso aí mesmo. Ah, que legal. Mas o que tem a ver com a história? Tem tudo a ver com a história. A gente vai falar sobre intercessão hoje. Vamos lá? Vamos, vovô. Tá na hora da história. É, legal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. Pois é, vamos continuar contando a história de Abraão e das promessas que Deus fez para ele, que está lá no livro de Gênesis. E eu quero também hoje falar com você a respeito de intercessão. A gente vai entender bem essa palavra hoje na história. Bom, você lembra que Abraão tinha recebido de Deus a promessa de que ele teria um filho. Só que aí, na história que a tia contou na semana passada, você lembra que Sara, juntamente com Abraão, tentaram dar um jeitinho desse filho chegar. Que foi aquela história com Agar e que acabou gerando uma grande confusão. Pois é, confusão passada, Abraão estava agora na porta da tenda, descansando um pouco naquele momento do dia onde o sol ele era muito forte. Não dava para sair para trabalhar nesse horário, era muito sol mesmo. E aí, nesse momento, Abraão vai receber a visita de 3 pessoas super especiais. E uma delas, o próprio Senhor, que queria conversar alguns assuntos com Abraão. O que será que o Senhor queria conversar com ele? Vamos para a nossa história? Pois é, pessoal. Abraão, como eu acabei de falar para vocês, ele estava na porta da tenda, enquanto ele estava ali naquele momento bem quente do dia, onde o sol brilhava e raiava lá em cima no céu. Quando ele olhou para o horizonte, ele percebeu que 3 pessoas, 3 homens, estavam se aproximando dele. Abraão, por costume, ele correu até aqueles homens e convidou para que os 3 ficassem ali com ele e de que esses 3 fossem servidos da hospitalidade de Abraão. Os 3 aceitaram e foram todos para debaixo de uma árvore e Abraão pediu para que fosse servida uma bela de uma refeição para eles. Enquanto eles comiam, Abraão ficava ali só observando. Comida daqui, comida dali. Um deles virou para Abraão e falou o seguinte: olha, Abraão, eu vim aqui falar para você que daqui a exatamente 1 ano você terá um filho com Sara. Exatamente, daqui a 1 ano Sara vai dar à luz a um filho. Uau, um filho? Só que uma pessoa não estava aqui, ela estava dentro da tenda, Sara. Sara estava dentro da tenda, perto da porta, só ouvindo a conversa dos 4 homens. Quando Sara ouviu que um deles falou que ela teria um filho, ela riu dentro de si, porque ela pensou: como pode? Eu já tenho uma idade muito avançada, eu não posso mais ter filhos. Ah, e meu marido também, ele tem idade muito avançada. Será que Deus poderia dar essa alegria para a gente ainda? Eu acho que não. Quando Sara reagiu dessa forma, lá fora da tenda, a mesma pessoa virou para Abraão e falou assim: Abraão, por que Sara deu risada? Abraão ficou com aquela cara de espanto. Aí esse homem falou de novo: Abraão, mais uma vez eu te digo, daqui a 1 ano, Sara terá um filho seu. Pois é, terminada toda aquela refeição, os 3 viajantes decidiram ir embora. E eles foram caminhando, e Abraão foi junto com eles por uma parte do caminho para poder se despedir desses 3. E eles foram até um ponto aonde todos os 4 conseguiam enxergar a cidade de Sodoma. Na hora que eles estavam vendo a cidade de Sodoma e antes deles se despedirem de Abraão se despedir deles, o Senhor
virou e disse: esconderia eu alguma coisa de Abraão? Ele, ou a descendência dele, realmente vai ser uma grande e poderosa nação. Nele, muitas famílias e toda a terra vai ser abençoada. Não dá para esconder nada de Abraão, né? Pois é, depois que o Senhor falou isso, 2 daqueles 3 foram embora e foram até a cidade de Sodoma. E aí ficou somente Abraão com o Senhor e os 2 olhando para a cidade de Sodoma. O Senhor virou para Abraão e disse: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra já ficou muito grande e muito grave. Não dá mais para poder permitir que esse tipo de coisa aconteça. Eu vou descer lá para ver se tudo o que eu tenho ouvido é verdade. E se for, precisarei corrigi-los. Abraão ficou assustado porque ele... Ló, o sobrinho Ló, o sobrinho de Abraão, ainda morava lá em Sodoma. O Senhor, Sodoma, correção, pecado. Abraão correu, começou a pensar e falou assim: não, mas Senhor, me permite falar uma coisa? Olha só, se na cidade houverem 50 justos, será que o Senhor destruiria a cidade se esses 50 justos estivessem morando lá? O Senhor, com toda a calma, respondeu para Abraão: olha, Abraão, não. Se houverem 50 justos, eu não destruiria a cidade, por amor desses 50 justos. Abraão percebeu que era possível conversar com o Senhor e interceder pelo sobrinho dele. Então ele usou a mesma estratégia e foi abaixando. E se houverem 45, 40, 30, 20, 10? E se houverem 10 justos na cidade? O Senhor destruiria a cidade por conta desses... Se houverem esses 10 justos ali dentro? O Senhor, em todas as vezes, respondeu da mesma forma: olha, Abraão, se houverem 10 justos, eu não destruirei a cidade por amor desses 10 justos. Tudo bem. Ao final dessa conversa, o Senhor também foi embora e Abraão voltou para a casa dele. Pois é, essa foi a nossa história. Você deve estar se perguntando: mas espera aí, e aí o que vai acontecer? E agora? E Sodoma? E Ló? E Abraão? E o Senhor? Tem tantas perguntas ainda sem respostas e a história termina assim? A história de hoje termina aqui. Você vai saber o que vai acontecer na próxima história. O que vai acontecer com Ló, com a cidade e tudo mais, fica para a próxima história. Mas até aqui a gente já pode aprender várias coisas muito importantes que servem para mim e para minha vida e para você que está em casa. A primeira delas é que o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, Ele vai fazer. E não tem ninguém ou nada que possa impedir isso. Pois é. A segunda coisa que a gente aprende também é que o pecado ele traz sérias consequências. Você percebeu na história que o Senhor já olhou para Sodoma e Gomorra já com um olhar de condenação. Por quê? Porque o pecado se tornou muito grande e muito grave. Mas também nós aprendemos com Abraão. E aprendemos na história que nós podemos e devemos interceder por aquelas pessoas que nós amamos. Você pode orar por aqueles familiares, seu papai, sua mamãe, seu vovô, vovó, irmão, por todas as pessoas que você ama, você pode e deve interceder por elas. Quer falar ao Senhor a respeito dessa pessoa. Deus sempre, e essa é a última lição e talvez a mais importante, Deus sempre vai fazer a coisa certa. Sempre aquilo que Deus faz é justo e bom. Apesar de nós intercedermos pelas pessoas que amamos, devemos ter a consciência de que a resposta de Deus será a resposta correta. Então o que a gente precisa fazer? Confiar em Deus. Como não há nada impossível para o Senhor, confiar de que Ele pode fazer todas as coisas e de que Ele fará sempre a coisa certa. Deus abençoe. Acaso para o Senhor a coisa que seja muito difícil? Gênesis 18:14a. Oi, crianças! Tudo bem? Senhor Deus, me serve, te guardei, o teu braço em Deus.
pessoal. Até a próxima.